Sim. O céu é um limite pra você. E faz terapia. Sejam muito bem-vindos ao Chega Mais com Ingrid Campos. Aqui é o espaço de trocas, de conversas, de histórias e de vivências reais. Se você tem uma história para contar, vem. Hoje eu tô com essas maravilhosas aqui representando o nosso tema, que é um tema polêmico, mas é um tema que a gente gosta de falar, é um tema que a gente gosta de tratar porque é um tema revolucionário. Então eu estou com duas pessoas aqui e eu vou falar um pouquinho delas e quero ver se vocês adivinham. Uma delas é a Carol. A Carol, ela é motoqueira, ela é minha irmã. Vocês já adivinharam? Vou pular para outra, então. A Leidiane. Essa daí não tem espaço para ela, porque ela chega chegando. Ela arrasa onde chega e ela tá em qualquer lugar. São nós duas que nós vamos conversar hoje, bater esse papo grande aí. Vamos falar sobre beleza, sobre revolução do cabelo. Vai. E eu acho que isso é um tema, falar sobre cabelos, e aí vocês me corrijam, mas falar sobre cabelo, para mim, é um tema muito revolucionário, porque a gente vem aí tentando conquistar o nosso espaço e o espaço do nosso crespo durante muito tempo. E agora eu acho que as coisas estão encaminhando um pouco mais. E a gente tem aí um mercado e um grupo que tem aceitado mais o nosso estilo de cabelo e o nosso estilo preto de ser. Então, esse é um tema que a gente vai falar bastante, mas é uma conversa, gente. Vamos conversar, vamos descontrair. Nada de ficar inibido de frente para a câmera. A gente vai falar sobre desafios de aceitação. E aí eu queria entender que acho que é uma coisa que a gente já passou. Todos nós já passamos, todos que estão aqui já passou por isso, que é sobre a transição capilar. E aí eu queria que vocês contassem. Você já passou? Eu estou passando isso. Tá passando a transição? Então é Ela ótimo. guarda bem. Vai começar falando, é ela. Então vamos começar com a Leide. É Leidiane. Leidiane. Isso. Você lembra que tem... Agora o TDAH bateu. Você lembra que tem uma novela que fala Lady Di? Tinha uma novela Lady Di. Ninguém faz essa piada. Não, eu chamo de Lady Laura. Lady do Roberto Carlos. Eu queria fazer essa piada. Mas Hoje eu não vou conveniente. Tá bom, Lady Di. Lady Laura não é verdade. Lady Laura é a verdade. Lady Laura. Verdade dela. Então pode falar. Pode dissertar sobre o assunto. Ensina pra gente como é que tá sendo essa fase de transição pra você. Abre o teu coração. Não esperava passar por essa fase agora. De novo. Porque assim, eu vim desde os 4 aos 18, minha mãe cuidava do meu cabelo. Então sempre foi alisado, né? Aquela coisa. E aí, quando eu fiz 18, eu falei, não, agora eu quero mudar, eu quero me descobrir como é que eu sou, vai ser aquela fase da escola, longe dos julgamentos um pouquinho. Então, quando eu fiz 18, eu fiquei usando trança bastante, uns 2 anos, até descobrir o meu cabelo. Foi a minha primeira transição. Aí depois, fui pra segunda, eu queria alisar de novo, preguiça, aquela coisa, porque assim, minha mãe, não, você fez 18, agora você tem que cuidar do seu cabelo. É com você. Então, eu falei assim, nem eu quero. Não é porque deixa eu ver, 10, 15 anos atrás, por aí, não é a mesma coisa que a gente vê agora, essa versatilidade de produtos, essa quantidade toda. Isso é um ponto, né? Antigamente, eu acho que nos meus 10 anos atrás, nos meus 10 anos eu sou novinha, né? Eu completei 18 agora. Quando eu tinha 18, muito jovem eu. Aí com os meus 18 anos agora, eu lembro que com 10 anos atrás, eu tinha muita dificuldade de achar cremes pro meu cabelo. Sim. E hoje, eu acho que hoje o mundo tá caminhando, né? Agora eu acho que a gente não tem todos os produtos de cabelo que se adequam ao nosso tipo de cabelo, que tem a classificação deles, mas
a gente tem aí pelo menos um mercado mais aberto, né? Um mercado mais amplo, né? Então, isso é muito legal você tocar nesse ponto. E aí, vou para essa última transição. Voltou essa etapa agora, né, ultimamente, de soltura dos cachos, soltura dos cachos. Relaxamento. Beleza natural. Não foi nem beleza, foi uma... Rei dos cachos, príncipe dos cachos. Todos Mas ela trabalhava no salão e ela cismou que ela não poderia fazer. E assim, respeito que o trabalho dela realmente é muito bom e eu vi que deu certo nos outros. Só que chegou em mim, não deu certo. Ela falou assim, eu lembro até hoje, eu vou dar um susto. Esse é maravilhoso. Quem nunca foi no salão e ouviu falar que ia dar um susto no cabelo? É só um susto. Eu ouço isso com a minha mãe desde pequena. Não, você dá um sustinho na raiz. Desde pequena. Tá assustado até agora. Até agora. Ele provavelmente está desmaiado, traumatizado. Alguma coisa, mas ele ainda não voltou. Não, tudo bem. E ele tava lindo, enorme. Gente, eu tava com o cabelo enorme. Enfim, né? Tá. Aí foi, agora eu estou na transição de novo. Eu acho que eu devo estar com os 2 dedinhos ainda, dedo natural. Tô me adaptando a lace. Né, que eu já... Também não é difícil. Não é difícil, né, Lei? Você adora mudar? Com Você certeza. adora estar com A o cabelo novo. Trança, A única coisa que eu ainda não fiz, que eu tô esperando um pouquinho ele crescer mais, é raspar e botar o douradinho. Tô você querendo. tá platinando o Nevou. Então, eu tenho o Nevou, já vou chamar aqui a atenção. Não sei se ele vai ver, mas aí, ó, Hello Castle Glass. Ó, cliente pra tu, ó. Ó. Nevou, vai. E aí eu ainda não fiz. Tô esperando ele crescer mais um pouquinho pra fazer aquelas waves. Bem... Nossa, bem Ela gosta de se jogar assim. Cara, é por isso que eu falei que ela chega chegando. Porque ela é do babado, essa garota. Ela é do babado. Lei, né, cara? Lei. E você, irmã? Como é que você me fala sobre você? Sua transição capilar? Você também passou um bocado com transição capilar. Pois é, você também acompanhou a minha transição capilar. Desde nova aqui. Acho que falar sobre mulheres pretas e não falar que a gente passou a vida inteira dentro de um salão cedo, beleza natural, pra fazer relaxamento, pra ficar bonitinha, alinhadinha, né? Porque era o padrão. O padrão, se você não tivesse cabelo esticado, né, não tava certo. Exato. Fui criando na maioridade, nada muito diferente da sua história também, né? A gente é a mesma coisa. Mesmo tipo de cabelo. Sim. Mesma angulação. Foi começando na época da transição capilar e a maioria das mulheres que tinham a transição capilar eram um cabelo com um cacho mais aberto, não é um crespo. Boa. Eu acho que o mercado não, as pessoas, como um todo, a população, eles classificam os nossos cabelos como sendo todos eles iguais. Uma coisa só. É tudo crespo. Gente, não é tudo crespo. A gente precisa parar e pensar que o crespo, ele tem as suas classificações, ele tem as suas separações. O meu cabelo não é igual da Leidiane, o meu cabelo não é igual... Sim. Um pouco parecido, mas não é. Gente, Mas não é igual. Então, tem várias classificações de crespo. Então, mercado, vamos atualizar em termos pra gente, por favor? sim. E aí, E continua. passando esse tempo todo, eu fui vendo cortes, eu fazia alisamento também, passei pela progressiva, tive meu primeiro corte químico, Nunca fiz progressivo. então eu tive meu primeiro corte químico, que eu acordei sem cabelo. Durante 3º ano, você imagina, você acordar sem cabelo. Eu acordei sem cabelo, uma tristeza, eu raquítica, eu tô com 30 quilos a mais, ou menos 30 quilos, só cabeça e dente, careca. É verdade, você tinha cabelo e dente, né? Cabelo não, ele só tinha cabelo, tinha muito cabelo. E dente. Então eu fiquei careca. E eu fui tentando me aceitar. Minha mãe sempre foi contra
a transição. Eu tinha que passar química no cabelo, porque o aceitável para cabeça de pessoas mais velhas também é um pouco difícil da gente, né, falar, você precisa aceitar. É porque a sociedade dos mais antigos exigia muito, né? O padrão de beleza branco, né? Sim. Então, o mais aceitável era aquele cabelo mais... Era o cabelo pranchado, era o cabelo esticado, cabelo baixo, não queria ter volume. E nós vamos falar sobre isso. Termina? Daí eu passei essa transição, meu cabelo ficou lindo. É mais ou menos isso aqui, um pouquinho maior. Só que minha mãe começou a falar, seu cabelo tá muito alto. Alto. Não tem um negócio, faz o relaxamento, faz o permanente onde eu fiz. Aí eu insisti em fazer o permanente. Foi. As coisas acompanhar, a tragédia que foi. Na verdade, antes desse permanente, foi a nossa transição, que você me inspirou a fazer. Depois, no meu corte químico, foi a nossa transição. Eu te inspirei? Sim, a gente estava trocando muito. Pra quem não sabe, nós trabalhávamos juntas, tá, gente? Por isso que Verdade. Por isso que nós somos temos essa troca. Então, a gente se identificou e íamos conversando sobre cabelo. Você tava com coragem de cortar, você falava sobre cortar verdade. Eu lembrei. E você cortou o cabelo. Lembrei. Cortou super baixinho. Lembrei. E depois de eu raspei a cabeça, cara. Eu raspei mesmo. Raspei. Passei a máquina 1 e passei a 0 aqui embaixo. Raspei real, raspei. E foi 2019? Por aí. Sou péssima. Ela chegou no trabalho com o cabelo curto. E eu falei, não acredito. Eu não acredito. Dei uma de leite. Dei uma de Lady Di. Aí eu fui lá e logo depois fiz igual você. Tipo, eu tomei coragem. Eu falei, cara, se ela conseguiu, eu vou junto. É porque vai fazer a transição junto no mesmo tempo. E agora corta a gente com o mesmo corte de cabelo. Cara, tem uma foto, se eu puder resgatar, eu vou botar aqui na tela uma foto. Eu e ela juntas. Acho que é a foto mais idêntica que a gente tem. Que parece que as pessoas chegam a confundir. Foi nessa época que eu fiz aquela entrevista com a Érica, né? Foi. Isso mesmo. Então, quem me inspirou foi a Érica Januza, que me inspirou pra fazer o corte, porque acho que ela fez uma novela e ela precisava fazer um corte baixinho. Sim. E aí foi ela que me inspirou e eu procurei o mesmo salão. Falei, cara, tô no mesmo corte. Se é pra passar pela transição, vamos passar com excelência. Vamos passar com decência, que tem que passar certo. E aí fui lá, cortei sem medo, sem coragem. Mas é coragem. difícil. É difícil, porque esse é o nosso próximo tema. E aí a nossa próxima pergunta, vocês acham que quando vocês perceberam que quando vocês passaram pela transição e quando vocês estavam naquela fase, ou cortaram, qualquer coisa do tipo, vocês perceberam algum preconceito? Já passaram por esses problemas, assim, de até construir hoje? Hoje a gente chega num lugar, a gente é mais empoderada, né? A gente chega, tá bom. É isso. E mesmo sendo não gostou? Ainda tem uma resistência. A gente passou por uma situação no shopping que eu tava com uma lace vermelha boa. Aí eu fui levar minhas primas e a prima dela, pro cinema. Falei assim, vamos juntar esses adolescentes, vamos fazer alguma coisa com essa galera. Aí tá bom. Tinha um grupo de meninas, bem mais novas que a gente. Sim. Eu tenho uns 14, não sei. Adolescente. E aí eu tava bebendo meu bom refrigerante, comendo meu hambúrguer. Simplesmente uma delas pegou e jogou chiclete na minha lace. Não! Teve coragem. Na praça de alimentação. Do shopping. E aí eu olhei, eu senti que bateu alguma coisa na minha cabeça, mas caiu. Eu olhei e falei assim, gente, não é possível. E você vê as risadinhas, você vê aquela movimentação toda acontecendo, porque aparentemente tem um pacto de conivência ali que ninguém vai com ela. Tem um pacto de conivência. E você fica com a cara de trouxa, tipo, eu não vou bater em dois adolescentes, eu não vou. Mas eu acho que a Ingrid do passado, ela é o velho homem, né? Graças a Deus, a gente quer levar a pessoa que está em transição, uma nova criatura Então, na época, foi a época da escola mesmo.
Eu tive 2 apelidinhos bem saudáveis. Outro, eu tive vários também. Eu fui chamada de Wagner Love, porque na época o Wagner Love tinha trancinha com o nome daquele tererê embaixo. Aí ficava fazendo tec, 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 tec. Então era esse. E Predador. Nada. Predador é puxado, hein? Predador pegou pesado. Eu lembro que eu tive um apelido que me marcou muito, que era uma novela, que tinha umas meninas. Eu sempre fui muito características de preto, né? Nariz grande, boca larga, Uhum. então cabelo crespo. Corta hoje, todo mundo fazendo preenchimento labial, porque suava, a gente bem surda. Ah, e agora a gente. Ah, que triste, né? Nossos bens Naturais. E aí, natural. Gabi, está tudo bem? Você tá muito elegante, né? Acho que você tá Diretor. E aí, eu também tive, mas aí você estava terminando de falar dos seus apelidos. Eu tive esses 2, né, que eram um caos na minha vida. Foi uma época que minha mãe decidiu colocar trancinha porque ela não ia conseguir arrumar meu cabelo antes de ir pra escola, então ia ser mais prático. Mas o problema também é quando você deixa transparecer para as pessoas que esse apelido pegou. Cara, Acho que foi meu ponto fraco. Eu sou uma pessoa que, dependendo do que é, eu já abro a boca e começo a chorar. Que no caso foi o que aconteceu. eu não era muito chorona, não. Mas eu caía na pilha muito rápido. Sim. Eu caio até hoje, gente. Se vocês me pilharem muito, vocês que estão aqui, não me pilhem. Porque eu não sei. O Jean adora isso aqui. O Jean adora me pilhar. Mas as pessoas, eu caio pilha e faço. Faço. Eu caio pilha. Eu lembro que uma vez eu me irritei tão forte que me atacou a asma. Meu Deus. Atacou, gente. Eu sou asmática, atacou a asma, fiquei nervosa da escola, atacou a asma. Aí ligava pra minha avó, vó, vem me pegar naquela época minha avó, né? Vó, eu tô passando mal. Aquela época não tinha graça, né? Mas hoje a gente conta com resoluções, porque hoje a gente começa a trabalhar essa autoestima nossa. E é isso, então. Foi complicado. A gente falando sobre o futuro, a gente já falou sobre toda essa trajetória que a gente passou. Mas hoje, vocês sentem que tem uma representatividade negra no nosso país, no nosso estado, no nosso país, eu não falo do nosso país, acho que de uma maneira geral, vocês sentem que tem representatividade hoje? Vocês conseguem ter pessoas em que vocês consigam se sentir espelhadas e que te motivam? Vocês conseguem ter isso? Vocês conseguem citar pessoas? Eu me sinto uma pessoa. Tipo, vocês conseguem falar isso? Eu me sinto uma pessoa influenciável. Não é influenciável. É influenciadora. Eu me sinto uma pessoa influenciadora. Isso aqui. Você se sente? Sim, essa aí sim. Pra mim, ela é uma das minhas influenciadoras em autoestima. Em liberdade em todos os aspectos. Como profissional, como mulher, como tudo, eu vejo. Eu falo isso, eu vejo de Fala, tudo. porque- Aquela pausa que eu Trabalho, eu falo muito pra ela, eu falo assim, cara, se eu tivesse te conhecido alguns anos atrás, talvez eu teria sido uma pessoa diferente hoje, entendeu? Porque ela consegue fazer coisas das quais eu não tenho coragem de fazer. A vida é uma só, todo mundo vivendo pela primeira vez, certo? Concordo. Não tem por que parar de fazer nada. Verdade. Eu já Eu fico, não tem. Eu sou cagona também, eu sou cagona. Mas eu sou cagona em depende. Mas eu falo na questão de autoestima mesmo. Ela não se prende. Não. Cada dia essa garota tá de um jeito. Não é que eu falei se lisa que eu não aceito minha transição. Mas você se espelha Entendeu? em alguém, por exemplo, você tem alguém assim, no topo, uma influência maior, assim. Apesar da gente se achar uma pessoa influenciadora de pessoas, eu acredito que muitos dos meus seguidores também, algumas pessoas já até falaram comigo, eu me espelhei em você, você mesmo já até falou, me espelhei em você. Mas eu tenho, eu tenho assim, esse pensamento de que a gente
tem que ter pessoas no alto, sabe? Sim. Pessoas de referência mesmo, nas TVs, no governo, sabe? No país como um todo, para representar a gente, para levar essa voz. Claro que a abertura desse canal foi muito por isso, né? Eu quero aqui contar histórias, eu quero aqui contar a luta que muitas pessoas trazem, né? Principalmente nós brasileiros, nós pretos, que temos uma luta aí que a gente carrega aí por muito tempo e sem ser notado. Uhum. Eu acho que essas histórias precisam ter notoriedade, precisam ter visibilidade, sabe? As pessoas precisam se enxergar como protagonista das histórias delas. Falar assim, eu de fato passei por isso, eu busco isso, eu luto por isso e eu quero chegar lá, eu tenho alcançado lá. Eu quero ser um dia um Nelson Mandela da vida, um jovem, sei lá, um revolucionário. Para a gente chegar onde a gente chegou hoje, para ter uma câmera, para ter alguém disposto, para ter alguém falando, teve alguém que foi um exemplo primeiro para a gente estar aqui hoje. Para ter uma pessoa que colocou uma lei, se teve alguém que foi lá primeiro, se revolucionou com o momento que ela estava vivendo e colocou uma lei. Então, assim, eu acho que uma referência muito importante é a própria Beyoncé, o amorzinho da Carol, que ela revolucionou, né? Um momento em que ela tava, um momento de cabelos, ela transicionava cabelo o tempo todo, gente. O tempo todo. Ninguém sabia, gente, o cabelo daquela mulher no cabelo, o que é aquele cabelo, gente. E hoje veio a Lace pra gente, a gente também pode fazer a mesma coisa. A gente pode ter os cabelos que a gente quiser, a gente pode fazer do jeito que a gente quiser. Eu acho que, eu não sei vocês, eu não queria ouvir, mas eu acho que a gente precisa ter mais representatividade. Muito mais. Eu acho que a gente precisa ter mais pessoas que levem mais essas mensagens, sabe? Que sejam mais protagonistas. O que você diria hoje, a Carol de hoje, o que você diria para a Carol de 20 anos atrás? De 20 anos atrás. Um neném. É o neném. É o neném. Não tinha nem nascido. Não, tinha sim. Eu não tinha. Primeira fase era assim. Eu acho que eu ia falar pra ela, sei lá, eu tava pensando, eu tava olhando tudo que eu já conquistei, tudo que eu já passei, assim, e eu falei, nossa, é muito estranho parar pra pensar isso. Você para pra me perguntar, assim, eu vou tentando assimilar tudo que já aconteceu. Mas falaria pra ela continuar, não ligar tanto pro que as pessoas falam, porque a gente tem esse senso de ter a aprovação dos outros o tempo todo. Uhum. Não me importar com isso. E saber que eu tenho um lugar, eu tenho um lugar e eu sei aonde eu posso chegar. Sim, o céu é o limite pra você. E faz terapia. Muito bom, muito bom. E você, Leide? Eu acho, se eu pudesse Falar pra menina de 10 anos. 10 anos. 10, né? Porque você é muito novinha, né? Exatamente, 10 anos, tá bom. De 10 anos atrás. O que você falaria pra essa menina que tá... R$5. Que qualquer dinheiro, É um meme. R$5 não sei o quê, tipo... Não, vou tentar achar. Depois você acha esse meme, ó. Eu acho que eu abraçaria muito mais ela. Eu acho que falaria pra ela ter menos medo, sabe? E que... eu segurando o chão. Pode. Beba água. E é um lugar pra isso. Beba água. Beba água. Isso aqui tá eu chorei pra chorar. Você veio de tambor aí. Tu não saiu de tambor aí pra chorar em Campo Grande, não. Eu ia abraçar, eu ia acolher, ia falar pra ela não ter tanto medo, sabe? Da rejeição, medo do outro. Ia ser mais paciente com ela, cobrar menos Pode chorar, né? essa performance, que a gente se cobra muito. A gente sabe? tem que
tem que Não fazer pode por merecer, né? A Isso, gente não pode ser aquele tem aluno que de se 8, destacar. tem que ser de 10, não pode, sabe? A gente sempre tem, que a gente sempre pensa Tem, nisso, mas né? A a gente gente tem que sempre ser o máximo, né? A nossa luta, todos nós temos uma luta, todos nós temos uma história. Mas eu acho que você pensar numa mulher preta nesse país, a luta dela é uma luta constante de aceitação também, né? É uma luta de Validação. de validação. Muito bem. Eu acho que é isso. E você... Hoje eu não sofri tantos preconceitos quanto eu sofria no passado. Mas se eu pudesse também falar para minha Ingrid de 5 anos atrás, sou muito novinha, né, gente? Um bebê. Um bebê. Formação. Mas se eu tivesse que falar para essa Ingrid de 10 anos, eu falaria isso também. Eu falaria para ela: você é linda. Você é linda. Você é lindo, você vai descobrir isso. Você vai amadurecer e você vai descobrir isso. Não para agora, não. Você vai descobrir Não isso. escuta os outros. Eu falaria isso pra ela. Hoje eu falo e eu afirmo isso pra mim. Quando eu me olho no espelho, eu falo: eu sou bonita mesmo, sou um nojo de boniteza. Sim. Mas é porque eu me sinto, é porque eu sou arrogante? Não. Isso se torna arrogante? Não. É porque eu, do passado, não falava, não tinha coragem de falar E quão isso. importante é falar isso pros próximos. Exato. Porque eu, né, não só pela educação, mas pela família. Uma prima minha de 17 anos foi criada sempre alisando o cabelo, hoje tem transição. Uma outra prima, já, entendeu? Você vai vendo que as movimentações são diferentes porque elas estão te olhando. Exato. Isso é muito importante. E queria que vocês deixassem uma mensagem descontraída para todo o nosso público. Não seja descontraída mesmo. Façam terapia, sei lá, bebam água, façam um momento de vocês de um minuto. Tipo um Big Brother, 1 minuto para defender a tua estadia aqui, é isso. Mas eu quero que vocês olhem para a câmera e vocês levem essa mensagem descontraída para outras pessoas que estão nos assistindo. Pessoas que estão nos assistindo. É isso. Falem qualquer coisa, mas falem. Já entendi. Vai, Leis. Não hesitem em errar. Vou falar o que eu já falei antes. Está todo mundo vivendo pela primeira vez. Vamos errar, vamos aprender, vamos nos reconstruir, porque a vida é isso. Você não vai levar nada quando você deitar. Então, só faz. Vai, Carol. Vai, Amanda. Desculpa, isso aí é perigoso. Nem sei se faça. Só faz, mas pensa um pouquinho. Você não vai levar nada que você deitar. Vai, a Nubank ganha isso. Ah, não tem. Da capaz. Se permita a se descobrir. Você é muito mais do que você pode imaginar. Estou falando isso, mas é como se estivesse falando para mim. Ouse, arrisque, sonhe, deseje, almeje. Você é capaz. É isso. Boa. E a gente encerra esse programa com aquela lágrimazinha, aquela areia nos olhos, que muitas jovens e talvez até os adultos estão passando pelo que a gente comentou aqui. E é esse valor que a gente quer trazer aqui nesse programa e é esse valor que a gente quer levar para casa de vocês, para onde vocês estiverem. Então, essa é a mensagem. Então, permitam-se. Se você tem o cabelo que está transicionando, você está transicionando. Se você é preta de cabelo crespo, você é preta de cabelo crespo. Se você é branco de cabelo crespo, você é branco. Se você é branco de cabelo liso, você é. Você não tem para onde fugir, você não tem para onde mudar tudo isso. Mas permita-se. Vá em busca do que é melhor para você e se sinta sempre assim, amada, querida e linda. E se você gostou desse tipo de conteúdo,
Se inscreva no meu canal, no nosso. O que eu falo, gente? Se inscreva no canal. Foca nela, inscreva no canal, curta, compartilha. Eu quero para 5 pessoas, mande para 5 pessoas que você conhece esse vídeo. Tá? Estamos aqui, ela vai continuar apresentando a coisa mais linda desse mundo, essa minha irmã, que Jesus deu. E é isso, curta, compartilha e envia para 5 pessoas, no mínimo. Mínimo, hein, gente? Não é máximo, não. É mínimo. Vamos popularizar isso aqui. E é isso, meninas. Obrigada. Obrigada. Foi? Nervosa? Nem. Vai? Gravando? Então, você corte, não tem?